que brilha, show, planeta, medalha, está, mensageiro de Jesus, pelo espaço a unificar, do Pai Celeste de luz, proteger a terra, está, de seus raios conduz, multicores pra fé curar, sinta a força da luz, é o poder de se amar. Está, Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção, aqui em toda a morada, em toda a nossa caminhada, que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro da palestra do Portal de Sananda, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos todos uma boa tarde. Vamos nos colocar à disposição para que quem quiser fazer perguntas
só escrever na telinha aí que a gente, dentro da medida do possível, vai respondendo. Então nós vamos começar com algumas feitas. Como saber se estou me libertando do ego negativo? Primeiro vamos entender o que vem a ser ego negativo. Ego negativo são ferramentas necessárias para cursar uma terceira dimensão, para que todos nós possamos ter parâmetros e lições através do ego negativo. E como a gente faz para transmutar o ego negativo? Transformando em positivo. Como que a gente transforma o ego negativo em positivo? Quando a gente não aceita, quando a gente revida, quando a gente fica com raiva, quando a gente vinga, nós não estamos educando esse ego para ele se tornar positivo. O positivo é quando a gente tem aceitação, resignação, paciência, fé, alegria, gratidão. O que nós estamos fazendo? Aprendendo com o ego negativo, transformando em positivo e não deixando que esse ego negativo seja o soberano da nossa matriz energética. Quem governa essa matriz energética é a nossa poderosa presença de Eu Sou, através da mente abstrata, que por sua vez está ligado aos princípios divinos. E com isso nós vamos seguindo as orientações do nosso espírito, não do ego negativo. Quem segue a orientação, quem segue o comando do ego negativo é o barraqueiro. Aquela pessoa que não leva desaforo para casa, que está sempre querendo ter razão, sempre galinho de briga, sempre mostrando em cima de mim, não. Pensa que está sendo, se elevando. Nós não podemos demonstrar força física para o nosso irmão, porque a força do homem não está no músculo do seu físico, e sim no moral do seu espírito. Desta maneira, quanto mais resignado for um ser, quanto mais ligado à sua consciência crística, quanto mais equilibrado, sutilizando, ele se torna uma pessoa serena, ele entende o desequilíbrio do seu irmão e olha para o seu irmão a fim de ajudá-lo, não de revidar, não de querer ter razão, não de querer sobressair, não de querer... Tudo isso é ego. Tudo isso é ego. Então, dessa maneira que possamos fazer uma análise, fazer uma reflexão. Como anda a minha barraquice? A minha barraquice, eu estou me tornando um ser sereno ou eu permaneço firme nas minhas forras, nas minhas vinganças, querendo ser mais do que o meu irmão? Ego negativo. E as pessoas que têm um ego negativo exacerbado, elas sofrem muito. Então, cuidemos desse lado também. Você sempre mencionou as mães santíssimas. Quem seriam essas mães? Nós temos a Mãe Maria, que se tornou um ser muito iluminado com essa vivência, tendo seu filho como Joshua bin Joseph, ou Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Ela se elevou muito, ela está nos ajudando. Quando fala manto sagrado, é com a sua energia, é com a sua luz. E tem a querida e amada mestra Maria Madalena, que é considerada a nossa mãe, as mães santíssimas. Tem gente que é devoto a
Maria de Fátima? Não. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida. Nós não vamos entrar no mérito porque vai mexer conceito com pessoas e nós não estamos a fim de mexer com conceito nenhum. Mas para que nós generalizemos no nosso entender, essas mães que estão trabalhando incansavelmente para o bem não só desse planeta, para o bem do universo, para o bem do cosmos. Por isso que a gente generaliza as mães santíssimas. Então, desta maneira, que cada um acredite naquilo que sua fé permite. Um dia nós vamos perceber que não é achando uma imagem num rio que vai se tornar um santo, não é assim que se procede. Mas quem tem devoção que continue com a sua fé, porque é melhor ter uma fé assim do que não ter nenhuma fé. Ah, apareceu para 3 meninos, 3 tal. Cuidado, tenha fé. Tenha como referência de uma fé, mas não fica preso nisso, não. A Mãe Santíssima mais elevada que existe do nosso conhecimento chama-se Maria Madalena, que nós não sabemos o nome cósmico dela, que é o complemento divino do querido Mestre Sananda, que foi Jesus aqui na Terra. Então, para a gente não falar Mãe Santíssima, a gente fala as Mães Santíssimas, cada um pensa na sua mãe. O que é mexer com o astral inferior? O astral inferior é tudo que vibra numa dimensão telúrica, terrena, aquilo que nós sabemos que a Terra é um planeta que se encontrava muito denso, agora que está se sutilizando. E nesse planeta denso tem camadas inferiores. E esse astral inferior é onde anda todos os irmãos ignorantes, os irmãos que ainda não aprenderam trilhar o caminho dos princípios divinos. Quando a gente mexe com magias, rituais, oferendas, nós estamos junto ao astral inferior. Estamos formando pacto. Isso não nos faz bem. Nós devemos orar, não criticar, não julgar, mas não oferecer algo para receber algo em troca. Isso não existe para a nossa evolução, isso só é entrave para a nossa solução. Ah, mas eu ofereço uma rosa para Iemanjá, eu ofereço um charuto, não sei o que, para o preto velho e tal. Seres de luz não precisa disso, o verdadeiro preto velho não precisa disso, porque ele sabe gerar sua própria energia, não pede oferenda. Os seres que ainda se encontram na ignorância pedem oferenda, porque ele vai tirar o eterismo daquele objeto, aquele alimento, do charuto, da cachaça, da galinha, sei lá o que. Ele vai tirar o eterismo para se transformar em energia vital para a sua sobrevivência. E o plano da luz trabalha incansavelmente para convidá-los para ir para um lugar de recuperação, para ter outra oportunidade para reencarnar, para cumprir seus desígnios, saber gerar sua própria energia. Por que tem seres vampirizadores? Muitos já ouviram falar que está vampirizando nossa energia. Por que eles vampirizam? Porque eles não sabem gerar a energia deles, precisa da nossa. E como que eles fazem para gerar, para sugar nossa energia? Primeiro, eles vão fazer de tudo para baixar nossas vibrações, impondo principalmente
principalmente o medo. O medo é um dos sentimentos que mais rápido baixa as vibrações. Pois tem o ódio, a raiva, tem diversos sentimentos negativos, preocupação, ansiedade, depressão, tristeza, baixa autoestima, e aí vai. Aí vai um monte de sentimentos negativos que faz com que nós fiquemos no nível do astral inferior. E aí eles entram, aí eles têm abertura sobre o nosso campo, aí eles começam a nos manipular, subjugar, eles começam a induzir a gente a drogas, a beber, a ter promiscuidade, sexo desenfreado, animalesco, tudo isso faz com que a gente fique preso ao astral inferior. Então, quando a gente está desequilibrado, a melhor forma que nós possamos encontrar é acalmar nosso estado de tensão, respirar fundo, se acalmando, e elevar as nossas vibrações para uma oitava superior. Aí nós teremos jeito de resolver os nossos problemas com sabedoria. Caso contrário, fica tudo confuso, nós não temos direções a seguir, a gente fica perdido, não sei qual caminho tomar, não sei que decisão a tomar, Maria vai com as outras, tudo em função dessas interação com o astral inferior. Estou riscando aqui as perguntas que já fez. Em Apocalipse 1:7:1 tem uma profecia que diz o seguinte: eis que surgirá um falso Messias que se unirá a falsos profetas e muitos irão adorá-lo. A pergunta é: esse profeta estará se cumprindo atualmente no Brasil? Tem vários falsos profetas. Esses que vendem semente para curar o vírus da coronavírus, falso profeta. Esse que vende máscara invisível, muitos acho que não viram, está aí na rede, vendendo máscara invisível, ele falou, vou mandar uma caixinha na vossa casa, no mínimo R$300, vocês doam quanto vocês quiserem, mas no mínimo R$300, o outro quer 1.000 da semente, um pacotinho assim para curar do vírus que está aí. Então, esses falsos profetas, eles inventam, eles fazem de tudo para roubar o seu dinheiro, para roubar o nosso dinheiro. Isso está pior do que o Gilmar Mendes. Eles fazem de tudo para enganar, e tem gente que beija os pés deles. Aí a gente vê o quanto de ignorância ainda estamos vivendo nesse planeta. Não percebe Vamos acalmar. Então, o falso profeta está cheio, que tomemos cuidado. Sabe como que a gente percebe quem é falso profeta? Nos elevando. Quando a gente está terra a terra, no astral inferior, quando a gente está indesperto espiritualmente, quando a gente não quer nada com nada, quando a gente só quer receber, nada de dar, quando a gente quer prosperidade sem fazer jus, a gente cai na teia desse falso profeta e acredita. Quando a gente procura o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da fraternidade, o caminho do perdão, o caminho do amor incondicional, jamais a gente vai ser envolvido nessa malha, nessa teia dos falsos profetas. Então a melhor forma para a gente não entrar é nos elevando. Quanto mais nos elevamos, menos influência do astral inferior, menos ataque do plano errante. Nós vamos, muito pelo contrário, nós vamos ter muito ataque e eles não vão ter nenhum resultado sobre esse ataque. Porque eles vão bater e vai voltar muito amor para eles. E esse amor
Não é para eles viver na lua com harpa tocando amém, amém, não é não. É para conscientizá-lo do mal que ele está fazendo para ele mesmo, para ver se desperta. Então, quando a gente ora para um irmão embrutecido, nós não estamos elevando e curando, tirando ele de todos os pecados. Nós estamos colaborando para plantar a sementinha, para que um dia possa germinar essa semente e ele perceber do mal que ele comete procedendo dessa forma. Então isso é muito importante para ajudar as pessoas a se acordar. Então, digamos, vou falar uma coisa que os mestres me falou sobre a profecia, Apocalipse. Muitos premonitores, eles têm, evidentemente, um acesso no que vai acontecer no futuro. Mas se não tomar cuidado, fica muito distorcido. Nós temos um irmão chamado Juscelino. Juscelino é um vidente, um premonitor. Premonitor é aquele que percebe e é intuído de coisas que vai acontecer. Se esse ser não estiver educado mediunicamente, alinhado com propósito divino, com coisas altruísticas, para mandar luz, sem aparecer, sem cobrar daquele trabalho que ele faz de premonição, ele se perde. Ele se perde e fecha essa mediunidade. Aí ele começa a inventar daquilo que ele pôde perceber, daquilo que ele pôde conviver no início. Começa a inventar que a Torre Gêmeas deveria ser evitada de cair, que o Shopping Tijuca ia explodir, ia cair, não sei o quê. Essas besteiradas. Então, cuidado com premonição. Se a pessoa não educar a mediunidade, ela se perde. O plano errante induz para que ela possa induzir o medo. Essas naves que estão mais aparentes são seres ao nosso auxílio. O que está ocorrendo é o seguinte: nós temos muitos seres de outras moradas do Pai, principalmente de Arctúrio, de Órions, de Sírios, das Pleiades, muito das Pleiades. Eles vêm com seus corpos de luz. O que é um corpo de luz? É uma Merkaba. O que é uma Merkaba? É uma luz enorme que envolve, que dá forma. É um veículo de luz. É um veículo de luz para ultrapassar barreiras, portais, buraco de minhocas, e aí vai, num holograma. Então, esses seres têm videntes que conseguem perceber essa corpo de luz, essa Merkaba. A maior parte que pode ver, que vê e que está querendo ver, pode entrar com a sua supraconsciência num processo de histerismo coletivo. E isso faz com que plasme qualquer coisa que ele possa imaginar, da forma. Plasmar é da forma, sobre formas de pensamento. Isso o plano espiritual falou que 98%, 99% das pessoas, principalmente que estão num conjunto, olhando e querendo, então aquele negócio todo entra num histerismo e vive numa hipnose mental, da forma e consegue plasmar aquilo que está almejando. Então, entender o sensitivo, que consegue ver uma Merkaba, e os demais que entram num histerismo coletivo. Isso não é dito por mim, nem inventado por mim, não. Aqui já foi.
Tá. Pode explicar sobre o complemento de alma quando desencarnados, permanecem os seres com as mesmas características das que tinha quando encarnado, ou muda a característica? Nós não vamos ter esta fisionomia. Acontece o seguinte: quando a gente desencarna, vai para uma colônia espiritual, passa por tratamento, tal, até aí é plasmado. Tanto é que quando essa pessoa é autorizada para se manifestar aqui no físico, para os seus parentes, ou para necessidade de acalmar, alguma coisa nesse sentido, ela se parece com a mesma fisionomia, mas em torno de 30 anos. Então muita gente fala: eu vi meu avô, eu presenciei meu avô, eu vi no sonho e tal, ele estava tão jovem, tão bonito, nos 30 anos. Não vai aparecer velhinho e nem criancinha. Então aparece isso. E essa fisionomia vai até um certo ponto na colônia espiritual, dando essa forma, essa característica. Mas sentimentos, pensamentos, fobias, sentimento de culpa, medo, trauma, tudo está junto da gente, nos corpos inferiores, que por sua vez têm níveis de consciência. Então, esses seres que desencarnam levam seus corpos inferiores com as mesmas tendências. O que ele adquiriu de bom, aquele vai levar. O que ele permaneceu de ruim, também ele vai levar. Não vai pensar porque está em outro lugar, vai ser diferente. Vai ter as mesmas características. E quando ele está quase para reencarnar, ele é colocado junto com o conselho kármico, e o conselho kármico mostra o que ele escolheu, o que é apropriado para ele vir trilhar aqui na escola, e ele vai encarnar sobre o ventre de um ser, de uma mulher. E quando está encarnando, vai adquirir o gens, da árvore genealógica da família. Então vem com as características daquela família, vem com a forma, vem com a aparência da mãe ou do pai. Por isso que a gente fica com essa forma. E não tem ninguém absolutamente igual. Tem parecido. Tanto nossas digitais, quanto nossos filamentos do DNA, quanto nossas tendências em função da natureza do espírito. Nós carregamos isso. Da nossa matriz energética, carrega tudo isso do nosso espírito. Então a natureza, minha natureza é proativa, do meu complemento divino já é mais quieto, já é mais tranquilo. E assim o yin e o yang, um complementando o outro. Mas a natureza não se muda por causa de uma encarnação. Deixa eu ver isso aqui. Pode explicar sobre a alma quando desencarnamos? Essa aqui. Tá ok. Mas não é interessante nosso presidente chamar Messias e estar unidos aos líderes evangélicos? Vamos devagar com andor, que o santo é de barro. A gente não costuma ter apologia, dar razão para um nem para outro. Eu tenho minhas preferências fora da telinha, fora lado espiritual. Isso aí é completamente diferente. A gente não entra no mérito. A gente só pede que o plano espiritual nos ensina constantemente. Se unam! Para de bater lata,
para de xingar o presidente, ou para de xingar o outro, para de xingar o outro, para de ter ódio no coração. E isso eles ensinam. Tem gente aí que posta na internet que é isso, que é aquilo, vê, transborda o ódio. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom para quem está governando, isso não é bom para o Supremo, não é bom para o Senado, não é bom para o Congresso, não é bom para o Executivo, não é bom para nada. O que é bom a gente se unir, nos unimos em fraternidade, em união para reivindicar. Não querendo que esse fique lá porque ele me favorece, o outro entra lá porque vai me favorecer. Nós temos que nos unir, não é a bem do Brasil, não, bem do planeta. Isso é geral, é global. Nós precisamos lutar para os nossos direitos, tudo isso é importante. Eu sei que a colocação não foi pejorativa, mas eu só dei um toquinho para a gente evitar alguém que possa entrar com essa conotação, que esse é melhor ou aquele melhor. A profecia. Na verdade, o que o Pai quer é que tenhamos merecimento, é que tenhamos, porque vai ser difícil entrar alguém, mesmo com boas intenções, para governar como estadista. Há uma máfia, há um complô contra. Por quê? Ainda nós não atingimos o merecimento que estamos esperando. Nós estamos muito como moralista falso. A gente quer uma coisa que saia de lá e faz outra coisa aqui. Alguém já se pegou fazendo sonegação do imposto de renda? Alguém já se pegou comprando peça roubada? Alguém já se pegou usando droga? Quer que acabe esses crimes tudo, mas usa droga. Moralismo falso. Alguém já falou muito mal de ladrão? Será que alguém não pegou uma uva, uma banana no supermercado? Ladrão. Ou não é? Ah, uma uva só? É seu. Comprou? Não comprou. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, porque muitos de nós, todos nós, na nossa ainda ignorância sobre o verdadeiro significado dos princípios divinos, a gente ainda comete muitos erros que está na hora da gente corrigir, porque se eu me melhorar, que eu tenho poder para isso, eu vou estar ajudando uma consciência coletiva a se melhorar. E assim vai. Um vai melhorando daqui, outro vai melhorando dali, nós vamos ter um mundo melhor. Muitos de nós estamos esperando que as coisas melhorem através do governo, através da política. É o contrário, a política vai melhorar, vai deixar de existir safados, vai deixar de existir Supremo, esse Senado. Eu estou falando assim, mas não é com raiva, não. Esse Congresso. Todos políticos. Salvam poucos. Sabe por quê? É por causa da gente. Nós ainda estamos muito omissos. Nós ainda, a juventude alienada. Isso é dito para o plano espiritual. Vocês precisam crescer, vocês precisam se elevar. Aí vocês terão estadistas, vocês terão seres à altura daquilo que vocês precisam. Então isso é sério, que analisemos, façamos reflexões a respeito disso. Quando bate panela, ou para um ou para outro, não importa, é ódio, é ódio. Quando posta na internet, transborda o ódio. Sabe o que faz? Alimenta eles no ódio. Quando a gente manda luz, quando a gente ora por eles,
Quando a gente se une, as coisas melhoram, eles não têm força contra a luz. Nós unidos somos a maior força que possa existir. Não, nossa ignorância ainda permite que nos separemos e lutemos para as nossas convicções, para o nosso bem-estar. Os outros que vai para os quintos dos infernos. Não é assim. Eu estou falando de profecia, eu entendi, mas eu aproveitei para dar esse deixa aí, porque tem muitos de nós ainda com essa ódio, com essa raiva, e foi bom você ter perguntado isso aí. Quem está desencarnando neste momento está inserido num processo coletivo de resgate? A maior parte. Se alguém está assistindo essa palestra e desencarnou um ente querido, não vai pensar que só porque desencarnou num processo coletivo é porque não vai reencarnar na Terra, porque vai ser mandado embora da Terra. Não é assim. Não é assim. É a maior parte dos seres que estão desencarnando num processo coletivo é porque não atingiram um referencial mínimo para permanecer na nova era aqui na Terra. Quantos de nós não fomos exilados de Capela? Quantos de nós não fomos exilados de outro orbe? Quantos de nós não seremos exilados de Urântia? Exilados quer dizer não atingimos um referencial mínimo para permanecer com essas vibrações da nova era de quinta dimensão. Isso Deus vai virar a cara para nós somos desqualificados para Deus? É nada, Ele vai dar oportunidade, vai dando oportunidade. E nós vamos sofrendo ou lutando para ter um mundo melhor futuramente. No que consiste o referencial mínimo, ele é obtido segundo a conduta e a escolha de passos. O que se é notado num referencial mínimo é que nós temos um conselho kármico. Nós somos vetorados, nós somos monitorados pela falange de luz. E ele sabe se a gente vai ter condições de atingir, dará outra oportunidade de reencarnar aqui na Terra, até num processo expiatório. Se eles perceberem que o tempo realmente está tão curto, final de 2151 é o final da transição planetária no que tange a separação do joio e do trigo, eles já vão conduzindo, já não tem mais significado de viver aqui na Terra, sendo que não poderá atingir um referencial mínimo. Então, por qualquer motivo, por qualquer doenças, por qualquer vírus, por qualquer coisa, o cosmo conspira para que se unam e desencarnem no mesmo tempo. Desencarnando fica muito mais fácil para os seres da luz conduzir ao conselho kármico, que por sua vez vai conduzir a um planeta chamado Nibiru, ou Hercóbulos, mais conhecido na nomenclatura terrena, e eles vão ficar nesse planeta sendo dirigido para outro orbe adequado às suas vibrações. É um planeta de transporte esse Nibiru, esse Hercóbulos. Então, assim vai sendo separação do joio e do trigo. Mas para Deus não há nenhum ser desqualificado. São seres que repetiram de ano. Porque uma pessoa repete de ano, ela é desqualificada? Não, ela vai se esforçar para aprender as matérias novamente e passar de ano. Passando de ano, ele pode atingir o doutorado muito mais rápido daquele que passou lá atrás. Então depende da força de cada um, depende do empenho de cada um, depende da
postura de cada um em resolver os seus problemas. Bom, nós temos aqui agora, por que devemos respeitar nosso semelhante? Isto está no primeiro mandamento. Isso é a regra número 1. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é respeitar nosso semelhante. Se eu não respeito o nosso semelhante, eu não respeito a mim nem a Deus, porque nós vivemos numa unicidade. Eu sou a parte de Deus, ele é a parte de Deus, todos nós somos uno nessa unicidade divina. Então, é muito importante esse respeito alheio. Tudo que eu estou fazendo de mal para o meu semelhante, eu estou fazendo de mal para mim. É dando que se recebe. Muitas vezes a gente esquece disso. O que é encarne compulsório? Encarne compulsório é aquilo que, quando a gente tem chance de reparar os nossos erros, que nós perdemos por negligência, nós perdemos muito tempo por vacilos e não estamos com a índole má, o plano espiritual proporciona um reencarne compulsório. Isso chama-se expiação. Bate e volta. A gente desencarna e nem cursa uma colônia espiritual, nem é preparar para na volta. Com uma expiação, muitas das vezes com uma carga muito pesada. Jogado na sarjeta, mendigando, enfim, um monte de expiação que a gente conhece. Passando fome. Eles precisam passar por isso. Mas nós precisamos ter compaixão para as vicissitudes dele. Porque nós tivemos e possamos ter algo parecido no futuro, e nós vamos precisar muito de seres com compaixão, que estenda o braço amigo, que nos abrace, que nos oriente, que nos traga força, até um alimento, para que nós possamos cursar esse ciclo e vencer essa etapa para a nossa evolução. Seres da luz precisa proceder assim. O que encarne compulsório? Por que teremos a última oportunidade nessa época de transição? Porque já está findando, nós saímos do antigo, estamos entrando no novo, saímos de um ciclo, estamos entrando no novo, nova era. Nós estamos na era muito avançada de quinta dimensão. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade bendita. Para muitos pode considerar a última oportunidade antes de ser transladados para outras moradas do Pai, que poderão enfrentar problemas maiores, dimensões mais negativas. Nós vamos ler uma mensagem que fala isso no final. Então, dessa maneira, que façamos a nossa parte sem extremismo, sem imediatismo, com dose homeopática, mas crônico. Crônico quer dizer todos os dias. Aquilo vai permanecer diariamente orando e vigiando, querendo nos lapidar. O plano espiritual vê também nosso interesse. Mesmo que a gente não atinja aquilo que era preciso atingir, mas eles veem a nossa luta, o nosso interesse, o nosso querer, investe em cima. Conspira para que as coisas, o fardo seja mais leve. Acredite nisso.
Isso não é incentivo, não. Isso daí é a pura realidade que o plano espiritual nos coloca. Quando acontece o despertar espiritual, quando que acontece o despertar espiritual? Quando a gente começa a educar a mente concreta e passar para a mente abstrata. O que é mente concreta? É aquela que só dá ouvido ao ego negativo. Nós não despertaríamos espiritualmente. O ego negativo quer levar vantagem, o ego negativo não leva desaforo para casa, o ego negativo é barraqueiro, o ego negativo é querer ser mais do que os outros, é querer ostentar, o ego negativo é poder. Quando a gente fala de muitos líderes de religião que se titulam o maior representante de Deus, vê o poder sobre o poder, a política envolvida, o passado, vê a fortuna que tem. Isso não condiz com o lado espiritual. De hipótese nenhuma. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então, quando acontece o despertar espiritual, quando a gente começa a usar a fraternidade, isso é consciência crística, isso é mente abstrata. Quando a gente começa a perdoar, a gente perdoa com consciência crística, não com o ego negativo. Com o ego negativo a gente só estende a mão e vira o rosto. Tá bom, eu te perdoo. Perdoa nada, tá com ressentimento. Isso é ego negativo. Isso não é despertar o lado espiritual. Despertar o lado espiritual quando a gente tem compaixão de algum irmão com necessidade, passando fome. Quando a gente vê alguém passar frio. Quando a gente vê algum irmão desesperado e precisando de um ombro amigo, isso é lado espiritual, isso a gente leva. Isso está na mala da espiritualidade, isso traça nenhuma corrói. O que vem a ser governo oculto? Em todo lugar, tridimensional, que no nosso sistema só tem o nosso, mas no universo local de Nébadon, que é comandado e dirigido pelo Logos, Micos, querido amado Mestre Sananda e seu complemento divino Maria Madalena, é o soberano do universo local de Nébadon, tem infinitos planetas tridimensional igual ao nosso. Então, nosso sistema não tem. Então, todos esses seres, todos esses planetas tridimensionais de paixões, desejos, má ilusão, de adversidade, de dualidade, de expiação, de um monte de coisa, tem governo oculto. Porque tem guerra, tem maldade, tem roubo, tem matança, tem ódio, tem vingança, tem procrastinação, tem maledicência, tem, enfim, um monte de coisa ruim. E o governo oculto se alimenta dessa energia. E onde está esse governo oculto? É um ser, ou vários seres, que se encontram em camada muito profunda do umbral do astral inferior. No umbral terreno, no astral inferior, tem um umbral terreno. No umbral terreno tem várias camadas. Tem oitavas inferiores, dimensões inferiores dentro do astral inferior, dentro dessa realidade que vivemos. Então eles comandam de lá, eles ficam intuindo de uma camada para outra, de outra para outra, de outra para outra, até chegar aqui na Terra, atingindo o Gilmar Mendes, atingindo tantos seres que são maldosos, que não têm compaixão, que são descarados, que fazem de tudo para o mal de uma humanidade. Esses seres são induzidos, eles são comandados pelos Illuminatis,
que por sua vez é comandado pelos seres trevosos. Tem uma hierarquia do governo oculto. Então, o trabalho espiritual que a gente faz, à medida da melhora de uma consciência coletiva, o plano espiritual autoriza duplas num trabalho espiritual acessar camadas mais profundas para ir retirando esses seres. Na nossa irradiação a gente fala, vamos entrar num umbral, vamos já penetrar em camadas profundas, resgatando todos os seres que eles possam ser conduzidos ao conselho kármico. Lembra disso? Então, a gente faz esse trabalho constantemente. Aliás, todo esse trabalho que a gente está fazendo na irradiação, todos eles a gente faz, além dos outros que a gente faz aqui, faz esse no nosso trabalho espiritual. Então, isso daí é tudo ligado ao governo oculto. Então, por que existe essa ganância no Congresso, essa ganância no Supremo, essa ganância no Senado? Por causa do contato, do assessoramento do governo oculto. À medida que vai melhorando uma sociedade, vai melhorando uma consciência coletiva, vai enfraquecendo essas correntes. Muita gente fala assim, como um ser pode roubar, fazer, manipular as leis, ir contra a Constituição, fazer o que quer, o Brasil inteiro gritando que está errado e não consegue por causa desse assessoramento do governo oculto. Enquanto ele estiver forte, enquanto tiver guerra, maldade nos nossos corações, sustenta eles. Então o que devemos fazer? Nos melhorar o máximo possível. Dessa maneira nós estamos ajudando a melhorar uma consciência coletiva que, por sua vez, está enfraquecendo um governo oculto, que, por sua vez, está indo por cadeia, enfraquecendo todas as falanges trevosas, enfraquecendo todos os seres que são dirigidos e manipulados, subjugados pelo governo oculto aqui na Terra. Está cheio. E tem uma lábia, fala que não sabe, fala que não foi ele, fala que não sei o quê, e ludibriando. E tem força. Por que tem força? Por causa da nossa fraqueza. Então, vamos nos conscientizar que nós podemos nos melhorar. Não fica preocupado com a melhora do semelhante, fica atento que nós podemos ajudar quando o outro quer. Quando ele não quer, oremos por ele. Não nos desgastamos com a escolha de cada um. Podemos orar, mandar luz. Agora a escolha é de cada um segundo as suas obras. Por que a matéria é tão sedutora? Por causa do governo oculto. Alguém que já tentou suicídio fala. Claro, para mim já falaram 1000 vezes isso. Pessoas que já tentaram suicídio, é muito sedutor. A gente parece estar libertando todo o peso, toda a carga que a gente tinha que transmutar, desvencilhar. Parece que a gente está libertando naquele momento, quando está forte o suicídio em nós. Então, a atuação do governo oculto. Atuação do governo oculto. Orai, vigiai, não deixais essas tentações tomar conta da sua mente, do seu coração. Não permitir, de hipótese nenhuma. Se está brigando, procura não alimentar essa briga. Saia correndo, morda os dentes, enfia bambu debaixo da unha. Não precisa isso, né? Não precisa isso. Mas se for o caso, faça isso para se livrar de mal maior. A gente orando e vigiando não precisa nada desse sofrimento. Pessoas de maior sensibilidade mediúnica vêm sentindo mais as transformações energética do planeta, principalmente nesse momento. De que forma pode estar
sentindo, quando a gente está se sutilizando, um monte de coisa fica chato. A gente já não vai tolerando barulho, já não vai tolerando pessoa chata, bêbada, que fica gritando, fica falando alto. Pessoa que está se utilizando não quer ficar junto num churrasco, aquele cheiro da carne. Mas nós precisamos aprender o seguinte, de estar aqui sem fazer parte daqui. Se eu não gosto de comer carne, se eu me conscientizei que carne é nocivo ao meu crescimento espiritual, que eu possa administrar isso para mim, não ficar dando uma de chatinho para os outros. Ai, que cheio de carne, não sei o que. Vai contra o vento. Se precisar participar do churrasco, vai, mas fica do lado ao contrário que o vento está soprando. Não precisa falar para ninguém, não precisa contrariar ninguém que está comendo a carne, que não tem essa consciência ainda. Se alguém está fumando, tal, que não fume na minha casa. Na rua pode fumar à vontade, estou sentando no banco da praça, tá, vem o cheiro, eu saio, os incomodados que se mude, vai para o outro lado. Assim que nós vamos nos adequar, porque tudo fica chato mesmo. Mas nós precisamos aprender a conviver com esse processo sutil que cada um de nós estamos atingindo. E o mundo vai ficando chato. Mas nós precisamos entender que esse mundo chato precisa muito das pessoas que estão se sutilizando. São os doentes que precisam de médico. Nós precisamos ficar alegre e contente, não com as coisas desse mundo, mas pelo amor que a gente irradia para os outros, para esse mundo. Por que os mestres vivem aqui conosco? Por que vem uma Madre Teresa de Calcutá? Por que vem um Chico Xavier? Por que vem não sei o quê, Sat Sai Baba aqui? Porque eles não vão depender da sedução da matéria, eles não vão depender do dinheiro para ser felizes, eles vão depender do amor que eles irradiam para os outros. E o amor basta. O amor basta. Nós vamos aprender. Nós estamos nessa escola. E feliz aqueles que estão se esforçando. Feliz daquilo. Ah, mas eu não sei nada disso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pega a literatura, vive num meio sadio, num meio altruístico, no meio que te eleva, no meio que mostra suas qualidades, não seus defeitos. Porque tem muita gente que gosta de criticar, julgar, te afunda mais. Vive no meio onde te eleva, onde te mostra que são muitas suas qualidades que você e eu não percebemos ainda. Muitas delas. A gente valoriza muito o lado ruim das coisas. A gente valoriza muito as coisas ruins, as boas a gente não valoriza. E que as boas é que sobressaem. Pode ter certeza. De que forma pode estar sentindo essas vibrações? A gente vai percebendo uma conexão mais clara, mais objetiva, as intuições vão ficando mais claras de perceber. A gente vai tendo fé sem precisar ver. Bem-aventurado aqueles que não viram e creiam. Isto nós vamos sentindo que nós estamos nos sutilizando. Quando a gente passa perto de alguém necessitado, a gente não tem pena nem dó deles, tem compaixão. Porque pena e dó são a abertura do astral inferior que entra as emoções. Emoção baixa as vibrações, a gente sofre e não ajuda. Compaixão, a gente emana luz, emana amor para aquele ser. Senhor, faça de mim um instrumento modulador para ajudar esse irmão a vencer suas vicissitudes. A gente sai feliz, contente, não triste porque viu ele lá. De que forma a gente pode estar sentindo dessa forma? Os capelinos eram os reptilianos, os sirianos eram os cetáceos, e apenas os de origem eram
de Órion eram humanoides. Vamos devagar com isso aí, porque há muita controvérsia. Gente que não entende, porque leu uma literatura, porque alguém escreveu alguma coisa, pensa que reptiliano, draconianos, dracon, são seres trevosos, são seres que vibram num patamar menos elevado do que a maior parte dos seres que nos assessoram. Não que com isso eles são trevosos. Para falar a verdade, a Terra é um dos planetas que compõem todo esse sistema mais denso que existe. Não é por causa disso que aqui não tem gente boa. Não é aqui não tem gente de luz, é lógico que tem. Não é porque o lugar é denso, todos são densos. A Terra é muito densa. Será que você é trevoso? Será que eu sou trevoso? Não é assim não. Vamos devagar com Andor. Então, eu não gostaria nem de comentar capelinos, não sei o que foi, que isso não interessa nada. O que interessa, sabe o que é? Nós temos 40 e tantas raças junto de nós, cada um no seu nível de consciência. Não é porque veio das Pleiades, que é um dos planetas mais elevados do nosso sistema, que é mais evoluído do que o outro que veio de Capelino, de Capela, ou de reptiliano, dracon. Não, é o esforço individual de cada um. Pode ser que um que veio das Pleiades é menos evoluído do que um que veio de um planeta bem mais denso do que esse. Então, isso o plano espiritual também muito adequadamente daquilo que a gente está precisando entender. Por que a depressão é considerado o mal do século? Nós temos N tipos de depressão. Depressão pós-parto, depressão disso ou daquilo. A maior parte das depressões é em função qual o termo que usou? Eu estou constrangido, não, eu estou decepcionado, eu estou das frustrações do ser com alguém ou com alguma coisa, ou com alguma coisa que ele gostaria de ser e não conseguiu, de ter e não conseguiu ter. Então, uma pessoa gostaria de namorar tal pessoa, não conseguiu, ela arrumou outro para namorar e tal, ele ficou chateado, deprimido, depressão por causa daquele envolvimento. Isso são frustrações que ocorreu com ele, que ele gostaria demais de ter aquilo e não teve. A maior parte das depressões vem das frustrações daquilo que a gente gostaria de ter ou fazer e a gente não consegue. Nós esquecemos que nem tudo que queremos é realmente o que precisamos. Aquilo que queremos pode ser o ego, ou muitas vezes é o ego que necessita, não a nossa poderosa presença do Eu Sou. Então, que tenhamos cuidado, que controlemos muito os nossos desejos. É melhor ter preferência do que desejo. Qualquer dia nós vamos explicar a diferença das preferências e desejos. Como não permitir a atuação da falange trevosa em nós? Nos elevamos. Quando foi aquilo que eu disse anteriormente, quando a gente muda de faixa
vibratória diferente, eles não têm atuação. Se a gente está no mesmo nível do astral inferior, eles conseguem ter atuação, colocar implantes, adesivos, manipular, subjugar, vampirizar nossa energia. Quando a gente se eleva vibratoriamente, nós vamos carregar alguns obsessores que eles vão se sentir muito incomodados com aquele tipo de energia, eles vão acabar aceitando até a ajuda da luz. Pelos nossos procedimentos, ele vai falar assim, puxa vida, o Celso não é mais aquele jararaca que foi lá atrás. O Celso modificou, ao invés de fazer o mal para os outros, ele está fazendo o bem. E o que foi agredido vai entendendo a lei do perdão, e vai se convertendo e vai aceitando a ajuda do mentor, que sempre está do lado dele, mas que nunca ele consegue ver por causa da sua rebeldia, por causa da sua não aceitação. E para terminar, a última pergunta, os pleiadianos estão trabalhando a cura física e espiritual, todos esses que estão aqui na Terra, ajudando esse planeta nesse momento tão necessário. Olha que esse planeta está passando, entrando numa nova era, saindo de um ciclo, entrando no outro, saindo de um trópico, entrando no outro, saindo de noites escuras, entrando em cinturão de fótons, ou transição planetária. Nós estamos saindo de uma inércia de conceitos e paradigmas. O quanta está fazendo com que a gente dê salto quântico consciencial. Nós estamos expandindo a nossa pituitária, nosso pineal, nós estamos formando filamentos do DNA, nós estamos alinhando os cristais sanguíneos, nós estamos desbloqueando chakras, nós estamos restaurando a nossa aura com os nossos procedimentos de luz, nós estamos dentro de um processo de revolução, 2012 até 2042. Tudo isso é uma quanta para o nosso despertar, para a gente sair do velho e entrar no novo. Ou vai o racha, e esses irmãos arcturianos, Diório, Sírio, das Pleiades, estão tudo aí nos ajudando, com cura, naquilo que a gente já tem merecimento, com força, com incentivo, com inspiração, com intuição. Só não vai quem se agarrafe, não, eu quero isso, eu não posso largar da cachaça, eu não posso largar da promiscuidade, eu tenho que ficar aqui assistindo o Big Brother. Esses não vão. Sabe por quê? Porque estão vibrando na terceira dimensão e não quer aflorar seu lado espiritual. Então, que tenhamos cuidado, muito cuidado com os nossos procedimentos, porque eles não morrem aqui agora, não. Cada um segundo as suas obras, nós vamos ter que responder amanhã. E se a gente não atingir um referencial mínimo, só 15% da humanidade está atingindo. Que nos esforcemos, sabe, não só para atingir um referencial mínimo, mas para que tenhamos louvor do trabalho que estamos fazendo. E desta maneira nós vamos ler a mensagem. Fé e resgate. É dado a cada um nesta fase de transição planetária a oportunidade valiosa para o resgate dos seus débitos. Na maioria das vezes, as oportunidades não são bem aceitas, pois representam a contrariedade dos seus desejos. Desejos ego negativo. Quanto mais endurecidos, menos tolerante com os outros e com o que precisam passar para o seu aprendizado bendito.
Muitos ainda encarnam compulsoriamente para aprenderem a viver em sociedade. Cometem crimes de toda ordem, até os desajustes sociais, onde se encontram insatisfeitos os manipuladores, os autoritários e os que com sua ignorância projetam na sociedade e naqueles com os quais convive sua insatisfação existencial. Para esses nada, nunca será suficiente, pois procuram na vida exterior o que não encontra dentro de si. Esta é a última chance de darem os primeiros passos para a sua recuperação. Aqueles que não transmutarem os sentimentos negativos, nem as ideias errôneas de mente, não terão condições de permanecer encarnado em planetas de terceira dimensão. Se neste planeta há muita densidade, nos que irão, a densidade será maior do que essa terceira. O aprendizado é individual, os que agrupam com insatisfação interior irão juntos trilhar os mesmos caminhos em direção ao seu aprisionamento emocional e racional. Agora é o momento de acordarem do torpor espiritual em que se encontram. Essa é a última oportunidade de despertarem para as coisas divinas. A busca espiritual é a única saída para os embrutecidos e ignorantes espirituais, posto que, deixando aflorar a fé em alguma divindade, poderão sair do estado rígido em que se encontram. A fé move os passos de todos os que desejam alcançar a paz. A paz não se encontra no mundo exterior, consumista, materialista e imediatista, e sim na pureza do coração, na ternura e no amor incondicional. Quanto mais apego e envolvimento emocional, maior é o medo da existência nesse planeta denso. E o medo é a contraparte do amor, é a negação do amor de Deus. Agora é hora de despertarem, amados irmãos. Nosso Pai que está no paraíso, com seu infinito amor, oferece a todos os instrumentos e oportunidades para vocês crescerem na luz. Eu vos abençoo, o querido e amado Mestre Sananda. Muitos estão sofrendo hoje porque não acreditaram no ontem nessas mensagens. Se falasse ontem assim claramente, um dia vocês vão ficar presos em casa, o que saísse correria risco de desencarne. O mundo vai parar por causa de uma coisinha insignificante. Aí, está viajando na maionese. Está viajando na maionese. Amanhã poderá ser uma coisa mais difícil, mais custosa, porque nós não estamos acreditando nesse chamamento. Porque muitos não estão acreditando. Porque muitos dão valor somente à matéria. Façamos reflexão. Então, queria terminar essa palestra deixando uma mensagem que os mestres sempre nos dizem. Não passe essa realidade deixando rastro. Passe esse ciclo bendito que vocês estão tendo a bendita oportunidade com marcando, com braços amigos, com sorrisos, não gargalhada, mostrando dentes. Felicidade interna é aquela que nós estamos ligados através da fraternidade, da caridade, do perdão. Possamos seguir esses ensinamentos dos mestres. Então, desta maneira,
Vamos agradecer ao Pai por mais essa bendita oportunidade, por tantos benefícios recebidos. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queira, que possa ser dirigido a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebem uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, e que em nome de todos da luz, acima de tudo em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais esse trabalho de palestra do Portal de Sananda, dando todos juntos, graças a Deus. Um avisozinho, nós iremos cancelar essa iniciação cósmica que seria para o dia 27/6 do mês que vem, devido a esse processo que nós estamos passando. Nós vamos postergar lá para setembro ou outubro. Aqueles que se inscreveram, nós vamos estar passando e alertando sobre isso. E os que tiverem que se inscrever, procura aguentar mais um pouco aí, que nós vamos por outra data. E outro aviso, às 18 horas estaremos juntos nessa corrente forte, coesa, esse elo de ligação com a luz. Beijo em vossos corações, fiquem com Deus, até às 18 horas. Fui.